conversar com religiosos é que nem são extremamente desobedientes e a gente, né, obedece às hierarquias e aí vai tocando, deixando. Eu passo agora a palavra em seguida para Jairo Pereira, o senhor Jairo Pereira de Jesus, do Instituto Ubuntu do Pensar, Fazer, Sendo, Biafro Ancestral. Eu vou dizer que é 5 minutos, né? Mas também vou deixar o senhor à vontade para eu descer esse registro. Então, a do pé pela bioafro-ancestralidade de cada uma e de cada um aqui presente. E eu queria logo pedir desculpas. Assim, eu volto à Bahia, Sérgio, depois de 50 anos fora dela. Eu sou nascido na ilha de Itaparica. E fiquei muito tempo fora, voltei depois de sofrer 2 AVCs, né? Hoje sou cadeirante e hoje, quando voltei, estou lá numa região, na região metropolitana de Salvador, numa zona rural em Mata de São João. E aí, quando eu recebi e aí eu disse, bom, gente, eu acho que a gente já ajudou ou perturbou um bocado de gente no Brasil dizendo coisas, a gente desacomodou, e agora eu quero ficar mesmo exilado. Eu me sinto exilado lá em Mata de São João, ali, lá no sítio onde a gente está morando, aqui, né? Com a comunidade, está aqui, né? A Ana Santana, que me ajuda ali, vai lá em casa, é uma amiga, encontrei uma família ali, a família da Ana é um quilombo, aqui está também o Balbino, e está aqui também uma Ialorixá, né? A Mãe Nenel, é assim, né? Mãe Nenel, que eu conheço, mas não tenho muita proximidade. E aí, quando o Edson... E eu vim aqui muito por conta do Edson, que eu conheço de muitos anos, e, sobretudo, da Macota Lodina. Sabe o quê? Muita gente não sabe. O primeiro ato público, eu não sei se o Bujão se lembra, o primeiro ato público contra a intolerância religiosa ou contra o racismo religioso, fomos nós que organizamos, éramos 10 pessoas no Largo da Piedade, em 1980. Eu disse, eu não posso dizer que não, sabe que não vou. Por conta do Edson, conheço a luta dele, foi um homem que me visitou em uma obrigação no meu terreiro e que a Lorixá me tirou lá de dentro e me fez falar com ele. Eu não podia sair e também não queria dizer, mas vai vir mais uma perturbação na minha cabeça, eu estou aqui em paz. E ela foi lá no Rondel, nos Tabagis, ele está ligado, e eu saí de lá e fui conversar com ela, isso 80 anos. Como a Macota Valdina, tem 3 mulheres que, para mim, 2 foram fundamentais naquele ato público. Macota Valdina, Luísa Barros, que estamos ali na verdade, em frente, não sei se ainda é a Secretaria, não sei o que, Segurança Pública, 10 pessoas. O Gilberto Leal, e eu não me lembro, porque eu também conheço o Bujão de muitos anos, né? Se ele estava lá, mas ele era um militante muito ativo, devia estar próximo, eu não me lembro, eu sei que eram 10 pessoas, Macota Valdina. Então, com a Macota Valdina, a gente pensou e fizemos muita coisa juntos. Gente, eu, né, olha assim, o rosto, o Sérgio, eu conheci em Curitiba. O Sérgio era bem jovem, não era o Sérgio de hoje, era o Serginho, né? Então, eu sou um baiano, fui para o Rio de Janeiro, lá a gente fez o projeto Tradição dos Orixás,
né, nos terreiros, sobretudo da Baixada Fluminense, depois que se alastrou pelo Rio de Janeiro, e depois a gente recebeu uma bolsa da Choca. Aí eu comecei a viajar pelo Brasil aí, falando, né, sabe, de projeto civilizatório, civilizacional, dizendo que a gente tinha que pensar, né, em variantes civilizacionais dos grupos étnicos que vieram para o Brasil, que a gente tinha que fazer a grande pergunta: o que éramos, o que fomos, o que fizeram de nós e ao que poderemos voltar a ouvir assim. Eu alardeava por aí. Alguém dizia: é meu maluco, é meu maluco. E eu, como tinha uma bolsa, né, eu viajava por aí pelo Brasil afora, dizendo isso. Então, e hoje, como não voltei à massa de origem, né, uma coisa que do projeto que eu acho fundamental, concorda, né, com o que o Sérgio está dizendo, eu acho que aqui a gente precisa fazer não só hermenêutica, como exegese de pressupostos que a gente fala, sabe, inotempore lá na África e tal, e atualizar, né, interpretar para hoje, e, sobretudo, a gente um pouco sair, né, de um fenômeno que tem chamado de lacração e de simulacração. Né? Quando a gente deve se fazer a pergunta: o que éramos, o que fomos, o que fizeram de nós e ao que poderemos voltar a ser, a gente tem elementos fundamentais para fazer isso. E essa proposta do projeto, ele enuncia isso. Ele enuncia essa possibilidade. Como o Sérgio e eu disse para o Ed, a gente precisa sentar para rever algumas coisas. E isso é um projeto de sociedade, minha gente. Isso é um projeto de sociedade. Agora, a gente não tem organização suficiente como povo para dizer que esse Brasil, que esse país pode ser outra coisa. Porque está aqui enunciado, está dito aqui. Está dito aqui. Talvez a gente não tenha compreendido ainda isso. Isso é o problema. A gente ainda está apegado a resquícios do colonialismo. A gente está apegados a isso aí. Né? A gente não deu conta dos aspectos filosóficos, afrofilosóficos que nos unem. De uma dinâmica, a gente tem falado muito de palavras, de estar aqui, e é isso que eu acho que a gente precisa da densidade às expressões que estão aqui. Da densidade. Isso, o que está aqui escrito, ele corporifica uma comportamentalidade existencial, não é qualquer coisa. E é preciso que todos nós compreendamos isso. É preciso que os terreiros insistam em compreender isso. Para sair da ritualização apenas e tão somente. E compreender que esses espaços são espaços de comportamentalidade bioafro-ancestrálica, como eu gosto de dizer. É outra forma de ser, de ver e de estar no mundo que está aqui expresso nessa proposta. Agora, o povo de terreiro é urgente que compreenda isso, para não ser mais uma mise-en-scène. Porque se a gente não compreender ele, aliás, para compreender a envergadura dessa proposta, precisa entender as arapucas e as armadilhas desse Estado-nação. A colonialidade continua aí interagindo, inclusive, com o Estado democrático e de direito do Dr. Sérgio. Ele continua aí agindo imperativamente,
Como a gente não percebe a estrutura como esse Estado está organizado, os pressupostos da modernidade, está aí. Você vê uma mulher maluca, né, dizendo que o Palácio do Planalto foi ocupado pela uma cadeira que o outro está sentado, antes foi a cadeira do diabo. Se você não entender isso, e pressuposto da Idade Média medieval, está interagindo hoje na dinâmica social moderna, a gente está indo para o caminho atravessado. Compreender a dimensão dessa proposta, reforço, concordo com o Dr. Sérgio, e precisa ver só algumas coisas, né? Dimensionar todas essas categorias, todas essas coisas que estão aqui. Gente, é coisa que corporifica a comportamentalidade bioafro-ancestral, que é outra expressão que tem saído só da boca para fora, não tem estado na comportamentalidade, na relação com a outra, com o outro, etc. Né? Então, eu já vou acabando, muito educadamente, eu sou realmente mais educadíssimo da história, mas eu quero concluir por aqui e faço minhas as palavras do doutor Sérgio, e quero, olha só, eu que achava que eu estou fazendo, eu fiz 72 anos de bioafro-ancestralidade, eu não fiz aniversário. Eu fiz outra, eu tenho me pensado de uma outra forma. Né? De uma outra forma. Então não fiz mais um ano, não sei o quê, eu fiz 72 anos de bioafro-ancestralidade. Né? Agora mesmo estive lá em Itaparica, um lugar talvez, tem um negócio lá errado, que a igreja lá de São Domingos do Catu, estou acabando já, foi construída no século XV. Não, mas no século XV os invasores estavam chegando aqui. Mas é uma igreja católica, construída primeiro do que a igreja de Itaparica, lá onde eu nasci, né? Ali, né? Acho que século XVI, tem uma coisa errada ali. Né? E eu fui lá na igreja e fui no cemitério. Fui no cemitério buscar o quê? Relembrar dos elementos, né, do que alguns autores, aí um pouco mais sério, chamam do nexo ontogenético, que reorganizaram a minha existência. Aliás, são 72 anos de bioafro-ancestralidade, eu continuo me pensando, fazendo grandes perguntas e tentando voltar a ser o que me possibilitaram de ser. Então, eu queria só parabenizar, né, dizer, Edson, você, eu te conheço de muitos anos, né? A Macota Waldina foi sempre uma mulher que me mobilizou, não esqueço, eu tive a honra, só senti uma coisa. E aqui nesse projeto, eu vou dizer aqui talvez uma coisa que vai assustar. A compreensão de território pressupõe, eu vou falar em Yorubá, o Ilê, Araçu. Nossos corpos não têm que ser enterrados em qualquer lugar. Ou é ali dentro, ou a gente está brincando com a ancestralidade. Obrigado. Nós agradecemos ao Orodê, Jair Pereira, e aí imediatamente a gente passa a fala para o Tata Edson. Desculpe. Aí você, o Tata é lá no final. Edson Costa, do Imune. Aqui são dois Edson. Dá para ir? Bom, gente, primeiro eu queria pedir a bênção e dar bom dia de novo a todas e a todos e agradecer pela importante presença de todos aqui, porque é extremamente importante a presença de cada um e de todos aqui nesse momento.
Nesse sentido, eu quero agradecer as pessoas que me convidaram, e aí a gente tem que falar de Samuel Azevedo, da pesquisadora Silvana, Tata Edson e Pedro Leiva, que foram as pessoas que me convidaram para eu estar aqui. Quero agradecer profundamente a sorte e a honra de ter sido convidado para estar nessa construção junto com vocês. Depois eu queria também agradecer a HRSD Comunicação e a Daniel Sena, que são as pessoas responsáveis pelo processo da tecnologia, né, da articulação e da documentação desse processo. O tempo todo as pessoas vão estar documentando esse processo para que nós tenhamos uma memória colocada daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é extremamente importante. Há outro ponto que a gente está falando aqui, vim falar de direito de desenvolvimento, que eu já falei com o Data Edson, para a gente articular a questão da ODS, da APL, que é aquela nova ordem que a Unesco e a ONU traz, para a gente colocar esses 34 artigos, né, dentro da ODS, para que a gente possa fazer um debate internacional, inclusive na perspectiva da atração do investimento para esse negócio que a gente está fazendo aqui. Essa foi extremamente importante, porque quando você coloca ali as ODS, você dialoga com o mundo e com os investidores internacionais, porque a gente está falando aqui de uma concentração de 500 bilhões de reais ano, que representa o que os povos de matriz africana estabelecem de economia nesse país anualmente. Então a gente não pode ficar de fora do debate econômico à medida que a gente tem esse peso econômico anualmente desse país, ou muito mais do que isso, porque o cálculo foi feito sempre por baixo. A outra coisa que eu queria também agradecer a Mami Ama, que ela não está aqui, mas é uma mulher do Equador, que está articulando mulheres pretas de 21 países para a gente construir em novembro um encontro de afroempreendedoras e afroturismo. Nesse sentido, eu gostaria de convidar também Liginalva e Paula para fazer parte. A gente vai fazer um encontro desse processo. Nós fizemos agora em julho 4 encontros com o pessoal do Equador e alguns países. Eu gostaria de convidar também para ela fazer parte desse processo. Bom, eu queria agradecer ao NEB, com quem nós temos uma parceria relacionada aos aplicativos, né? São 12 aplicativos a ser entregue. O primeiro já vai ser entregue agora no dia 19. A gente vai ter que recuperar o edital para continuar a fazer o trabalho, mas o primeiro vai ser da Rota Afrocultural da Lagoa da Paz, lá em Barra de Pujuca. Isso para a gente também é muito importante. A nossa parceria com a UNEB passa pela questão da aliança com a reitora, com o Campus 19, lá em Camaçari, o CRDH UNEB, onde está ligado o Fórum de Empreendedorismo Negro de Mulheres e Turismo Oeste de Coafit, a gente reúne às quintas-feiras, uma semana presencial e na outra semana virtual, e também ao Centro de Tecnologia e Inovação, cujo professor José Cláudio Rocha agora é o coordenador, né? A UNEB é isso. Também agradecer ao IFBA, que também está nesse esforço de construção com a gente, tanto do ponto de vista da tecnologia e da inovação, e também agora da identificação étnica para a questão dos concursos. Eu estou lá participando disso, acho que isso é muito importante, que a gente possa estar ali naquele espaço, né? Agradecer ao SEBRAE, e ao SEBRAE eu quero dizer que nós fizemos um encontro há cerca de 3 meses atrás, em parceria com o SEBRAE, e lá nós colocamos a Rede Emundi, através dos guardiões e guardiãs, estou falando de Alagoinhas e território, estou falando de Camaçari e território, nós colocamos naquele encontro lá 380 mulheres, a Rede Emundi, e que essas mulheres disputaram cursos que são de 300, 400 reais, a gente acabou fazendo por um valor muito menor, né? E também conseguimos um fundo perdido com 3 instituições, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e Banco do Brasil, para que essas mulheres disputem esse dinheiro, e já estão na disputa e alguns empreendimentos já estão sendo tocados. Quero também agradecer uma outra articulação que o SEBRAE nos colocou dentro, que foi com a questão do representante da Coca-Cola, que é o Quite, né? E nós já estamos na disputa aí com algumas mulheres, para que elas também recebam recurso. Não vai ser todas, mas quem melhor tiver desempenho, vão receber também um valor relacionado a isso.
E agora, com o SEBRAE, nós estamos aí para assinar um convênio, uma parceria, para colocar no território do subúrbio, Cidade Baixa, São Caetano, Largo Antônio São Caetano, em São Caetano Liberdade, formação inclusive orientada pela Rede Emundi, através das emendas que nós construímos, uma parte é a emenda do SEBRAE, mas nós também estamos articulando nessa perspectiva uma aliança com a Caixa Econômica para que essas mulheres que passam o curso, a parte dela, possam receber o recurso. Nesse sentido, gente, a gente tem que pensar o seguinte: quem é desse território, ver quem é MEI, mulher, negra, porque a gente vai fazer essa disputa para colocar esse dinheiro nesse lugar, e para a gente isso é muito importante, não só formar, mas também botar o dinheiro para que as pessoas possam estar lá. Agora, nós estaremos também, eu acho que na próxima semana acontece a reunião, ou na outra, sobre a questão do afroturismo, né, orientado pelos povos de matriz africana. Porque chegou um recurso na Bahia, esse recurso era turismo religioso, e estava todo pautado, Márcia, para a Igreja Católica. Nós conseguimos fazer uma articulação, uma reivindicação, 30% desse recurso veio para os povos de matriz africana, né? São duas regiões, Salvador, Lauro de Freitas. Estamos tentando dar umas fichadas para a Bahia de Todos os Santos, porque a gente tem um Prodetur ali, para que a gente possa fazer formação dessas pessoas do afroturismo. Mais do que formação, estamos pautando esses roteiros em 3 plataformas de afroturismo importantes, que é a Bahia Turismo, que é a Diaspora Black e a África, que eu esqueci agora o nome, que é da minha, que é do Xumaré. A empresa dela é do Xumaré. Então a gente também está pautando isso, e a gente vai começar o curso em setembro a dezembro, e nesse processo a gente vai formando pessoas e colocando no mercado, dialogando nessa perspectiva para colocar no mercado. E aí eu queria falar de outro arranjo e diálogo que eu tive aqui com o Tata Edson, do ponto de vista do circuito, para a gente colocar, além do circuito na perspectiva da PL, mas também colocar o circuito como uma ação afroempreendedora de afroturismo, que a gente vai registrando os nossos empreendimentos na viagem dele. Quando ele voltar para novembro para cá, ele já traz os estados que estão articulados nesse afrocircuito para o empreendedorismo e para o turismo, identificando esses destinos do ponto de vista estadual, nacional e internacional. Porque não é possível que nós construímos talvez o maior conceito antropológico, civilizatório, que eu acho que quando a gente faz os terreiros, do ponto de vista da matriz africana, lá no começo, que a gente teve essa engenharia extraordinária de colocar pessoas de vários destinos da África, várias línguas, muçulmanos, todos no espaço do terreiro. Isso é uma ação antropológica extraordinária. Eu não sei quem é que tem isso. Mais do que isso, nós colocamos afeto aí. Porque quando nós dissemos assim, minha mãe, meu pai, nós ressignificamos as famílias que nós perdemos lá na África e nesse espaço. E isso é extraordinário, e isso é muito bacana, e você tem uma significância nesse momento muito grande. Então, assim, enquanto Rede Emundi, quando a gente fala de direito e desenvolvimento, a gente tem que falar das conquistas colocadas, e que nesse momento é uma ampliação e um avanço da conquista, tanto do ponto de vista da relação com o Estado, como do ponto de vista da relação econômica. E eu falo isso do ponto de vista econômico e dessa articulação dos nossos territórios como empreendimentos, que fomos nós que construímos com os nossos enredos, as nossas caixas. Inclusive a Caixa Econômica é fruto do nosso esforço. Eles fizeram a Caixa Econômica a partir das caixas que nós fizemos, que foi arranjo para que esses empreendimentos pudessem existir, e a gente tem que qualificar para a estrutura pública e para o privado e para o terceiro setor aquilo que nós fizemos. Porque se a gente não falar de economia, se a gente não falar de dinheiro, a gente está fadado a criar o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.000, e depois isso ficar percorrendo só o caminho do orçamento, e eles não garantem. Então a gente tem que garantir nas pautas econômicas nacionais e internacionais essa nossa articulação nacional, e que a gente possa trazer isso em novembro para uma grande pauta. Por fim, eu queria agradecer as grandes caminhadas, a Zoane, que está pautando essa atividade agora, no mês de agosto,
e que Pujão veio aqui e pautou a caminhada da liberdade, para que receba também essa articulação ali de uma caminhada que gera 20 a 30 mil pessoas. Então, acho que para a gente isso é importante, muito significativo, e o papel da Rede Mundi tem sido isso, articular, colocar a gente no lugar que a gente precisa, do ponto de vista econômico, tecnológico, da inovação, e, sobretudo, o Emundi é 70% de mulheres. Esse mapa já está no Sebrae, e nós estamos fazendo também uma articulação agora com a TV Europa, onde a gente está levando Bahia Afro Encanto, que é uma articulação de um espetáculo com algumas organizações, com algumas manifestações culturais nossas, né? Mas também pautando a construção de uma casa Bahia Afro Encanto, ou na Alemanha, ou no Senegal, ou na Espanha. É disso que a gente está falando. Um abraço, muito obrigado.